Olá! Vamos começar mais uma edição do programa Diálogos Jurídicos. O programa Diálogos Jurídicos, ele se inspirou nesta edição no Dia Mundial da Saúde, que é comemorado no dia 7 de abril, coincidindo com o dia em que se criou a Organização Mundial da Saúde em 1948. A OMS elegeu como tema deste ano depressão e como slogan depressão, vamos conversar? E é disso que nós vamos fazer aqui agora. Vamos conversar sobre depressão. Vamos promover um diálogo entre direito, medicina e psicologia. E, obviamente, não vamos deixar de falar sobre os grandes desafios enfrentados pela saúde pública e privada do nosso país. Nos acompanhe. Estamos de volta, então, para começar o diálogo jurídicos desta noite. Depressão, vamos falar, é a tradução do tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde para as comemorações do Dia Mundial da Saúde de 2017. A depressão, ela afeta pessoas de todas as idades, de todas as esferas da vida e em todos os países. Ela provoca angústia e tem impacto na capacidade de as pessoas realizarem até mesmo tarefas diárias, das mais simples, como consequência às vezes devastadora para relacionamento com a família e amigos e também a capacidade de lidar, com o cotidiano da vida. Na pior das hipóteses, a depressão pode até levar ao suicídio. É, atualmente, em termos mundiais, a segunda principal causa de morte entre os 15 e os 29 anos de idade. Daí a importância de se falar sobre esse tema. E para falar não só sobre o tema da depressão, mas também dos desafios do direito à saúde, nós temos aqui Dr. Oswaldo Amorim, ele que é advogado e atua há 20 anos advogando para clínicas, hospitais, planos de saúde, e tem uma vasta experiência nesse setor. Mas tem um porém aqui muito interessante, por isso todo o meu carinho e toda a minha reverência a ele, porque Dr. Oswaldo foi o primeiro advogado com quem eu estagiei. Então, Dr. Oswaldo, ele faz parte da minha trajetória, da minha carreira, e para mim é uma grande honra tê-lo aqui. Dr. Oswaldo, seja bem-vindo. Obrigado. E temos também Patrick Novaes, que é psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento pela PUC, e também, não poderia deixar de dizer, é o meu psicólogo, é o meu terapeuta, é um grande amigo, com quem eu tenho também o prazer de dividir esta noite aqui, dialogando sobre um tema tão relevante. Seja muito bem-vindo, Patrick. Obrigado, Évila. Obrigado pelo carinho também. E daqui a pouco, a gente vai ter mais um integrante para deixar esse diálogo ainda mais rico, que é o neurologista Dr. Philip Glass. Na verdade, ele está concluindo sua aula na UESB e daqui a pouco já deve estar chegando aqui aos estúdios da Mega. O artigo 196 da nossa Constituição, da nossa lei maior, diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Nós vimos aí claramente que esta norma, ela impõe uma ação afirmativa do Estado, uma prestação positiva. Ou seja, coloca na mão do Estado o dever de garantir a todo e qualquer cidadão brasileiro o direito ao acesso à saúde. Ocorre que nós sabemos que, através da implementação do Sistema Único de Saúde, esse direito à saúde ele encontra diversas barreiras para ele ser efetivado. Concorda, doutor Oswaldo? Sim. São vários empecilhos, são vários desafios para que esse direito à saúde ele seja de fato
estendido a todos, como se fala, né? Um acesso universal e igualitário. Eu tenho visto, assim, e é uma crítica muito forte, a questão da judicialização da saúde. Ou seja, o judiciário que, através, né, de uma atuação reflexiva e demandista de seus atores, acaba gerando para o sistema um certo impacto, inclusive um impacto orçamentário, que faz com que o sistema ele funcione de uma forma deficitária. Mas é óbvio que não são só esses os desafios. E aí, então, eu passo para Dr. Oswaldo Amorim. Dr. Oswaldo, em sua opinião, pela sua experiência, quais são os principais desafios da saúde pública e que também atinge a saúde privada hoje no nosso país? Évila, inicialmente nós temos que fazer realmente essa distinção entre a saúde pública e a saúde privada. Quando nós falamos do SUS, do Sistema Único de Saúde, ele tem como princípio normatizar em nosso território nacional a funcionabilidade do serviço de saúde pelo ente público. Agora perceba, nós temos um sistema único com um Brasil tão extenso, populoso e com características muito diversas. Com certeza, é super heterogêneo. Então é muito difícil você conciliar um único regramento em uma situação tão adversa. E essa questão do artigo 196 da Constituição, quando ele diz que a promoção de saúde através do Estado ela é de forma irrestrita, isso gera inclusive um conflito com a promoção de saúde do ente privado, no caso os planos de saúde, em que eles estão restritos aos contratos. Isso é um dos grandes problemas que nós enfrentamos com relação à judicialização da saúde, em que muitas vezes não é observado esse detalhe. E nós temos diversos impactos. Com relação ao ente federativo, ao município, o Estado ou a União, quando existe o conflito dessa necessidade da presença da justiça ou da judicialização de algum processo, ele inicia um conflito muito sério, que é o fato de que a justiça ela está garantindo um direito individual e muitas vezes isso tem um impacto muito grande sobre o direito coletivo, o qual o SUS ele foi criado, foi para garantir os direitos coletivos e não individuais da questão de saúde. Então, muitas vezes, quando se recorre ao judiciário de forma unitária e que o judiciário presta a sua tutela jurisdicional, há que perceber que isso tem um impacto no orçamento. Sim. A conta não fecha. Não fecha. E muitas vezes esse custo determinado pelo Estado está fora daquele programado, pelo judiciário, e está fora daquele custo programado pelo judiciário. Mas novamente, pelo Estado. E o que acontece? Quando o Estado é obrigado a pagar aquela conta em que o judiciário determinou, vai faltar dinheiro para a prestação de saúde global. Então, o reflexo da judicialização tem sérios impactos. Da mesma forma, existe com relação ao ente privado, que é o plano de saúde, em que hoje, muitas vezes, o judiciário ele decide mais por um estado de necessidade do que efetivamente o que há um amparo legal. Então, os processos vêm muitas vezes com risco de vida e os juízes, de pronto, às vezes deferem liminares nesta manutenção da vida, mas às vezes não existe essa previsão dentro de um contrato da contratação que foi feito entre o usuário e o plano. Sim. Isso é muito importante, já que eu estou falando dos impactos, dos efeitos da questão da judicialização. Em 2015, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, promoveu vários fóruns no Brasil e identificou que o problema saúde estava muito grave no judiciário. Primeiro que ele acarreta um volume de processos muito grande,
O Estado, por sua vez, vem mostrando dentro do sistema político, jurídico e o médico sanitário que chegaram no esgotamento. E com isso faz com que a eficácia não seja plena da questão dos processos. Sim. E, por recomendação do CNJ, foi criado nos tribunais, nos estados, um núcleo de assistência ao juiz. Ele é criado pelo Tribunal de Justiça dos Estados e tem... Como se fosse um órgão consultivo, Sim. assim, que ele poderia consultar para tomar uma determinada decisão? Perfeito. Ele tem justamente só esta função. Ele não é de consulta pública, Sim. ele é restrita aos magistrados. Interessante a iniciativa. Esse foi inicialmente criado por 2 estados, que foi a Bahia e o Rio de Janeiro. Hoje já conta em outros entes federativos, em que, quando as demandas de saúde chegam no judiciário, como ele é muito específico, para que a gente corrija algumas distorções, que é o que eu falei, não se julgar pela necessidade e sim pela condição legal de possibilidade, para evitar esses reflexos nas questões políticas sanitárias, orçamentária e outras coisas. Hoje os juízes contam, inclusive, com esse apoio, para que faça uma adequação de um julgamento correto. É muito complexo. Aliás, tudo que mexe com saúde é muito complexo. Então, assim, por mais que a gente visualize essa necessidade do paciente, do particular, mas há esse entrave administrativo, né, de efetivação através do Poder Executivo. Enfim, é bem complexa, né, a relação, né, da judicialização, e eu acredito que dá um programa só sobre isso. Concorda comigo? Com certeza. Mas vamos falar então agora um pouco sobre o tema, né, sugerido este ano pela OMS. Patrick, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que há um certo preconceito hoje em relação à depressão. Bem que assim, as pessoas, eu acho que não levam muito a sério a doença. Eu acredito que esteja agora tomando uma dimensão, né, que deva, e inclusive é considerada como, né, um mal do século. Nunca se teve notícia de pessoas deprimidas. Eu acho que assim, sempre teve, mas eu acho que nunca foi levada tão a sério. Isso é na minha opinião. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, e também que você nos contasse assim, o que leva uma pessoa, né, a se tornar deprimida? Quais são as causas da depressão? Em que afeta a vida dessa pessoa? Vamos lá. Com relação aos preconceitos, que, como você acabou de falar, Evelyn, os preconceitos não só da sociedade, mas também do paciente, né? Do indivíduo no qual está passando pela depressão, ou está sofrendo com a depressão. Por ser uma doença que afeta a saúde mental do ser humano, então qualquer coisa que seja da saúde mental está relacionada com doença mental. E o doente mental sempre sofreu muito preconceito. Com certeza. Né? Inclusive um palavrão, um xingamento, seu doente mental, as pessoas assim chamam, né? Então, qualquer coisa que diz respeito à saúde mental, com certeza tem sim um preconceito. E o próprio ser humano, ele, que sofre com qualquer, seja lá qual for, da depressão, ansiedade, seja lá qual for a sua doença mental, ele tem sim um preconceito de falar para qualquer pessoa. É muito mais comum, é mais bonito para ele falar que tem um problema cardíaco, uma diabetes, seja lá qual for, do que falar que tem depressão, uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Então quer dizer que o preconceito já começa pelo próprio paciente. Pelo próprio paciente, com certeza. Também a família não quer aceitar isso, né? Então a família é como se fosse um erro familiar, um erro na genética do seu filho, do seu ente querido. Então também não gosta de falar que o seu ente querido tem essa doença. Esconde muito. Então o que esconde é feio falar. Então a sociedade já julga isso. Então isso já está inerente em todos nós. Vem quebrando muito o preconceito, né? As campanhas, mas ainda existe muito ainda. E o slogan é super sugestivo, né? Então, depressão, let's talk. Então, Sim. vamos conversar Perfeito. sobre o tema. E Perfeito. o que leva uma pessoa a ter depressão? 2 fatores importantíssimos, tanto genéticos quanto fatores ambientais. O que são fatores genéticos? Fatores genéticos são na verdade, uma baixa atividade de neurotransmissores, serotonina,
como serotonina, noradrenalina, enfim. Que a baixa recaptação desses neurotransmissores gera essa baixa de humor. A depressão, na verdade, é um transtorno afetivo, um transtorno de humor depressivo. Né? Então, chama-se depressão. E com relação aos fatores ambientais, são as frustrações, baixa autoestima, falta de confiança. Um trauma pode levar? Um trauma, com certeza. Baixa estimulação familiar também, onde os pais não valorizam seus filhos, onde uma perda de emprego, um luto por uma pessoa muito querida, no qual a perda de funções no seu dia a dia, a pessoa deixa de se sentir funcional a alguma atividade. Então, isso é frustrante. Então, ele passa agora, para que eu sirvo? Para que eu estou? Para que eu existo? Então, ele leva, assim, a depressão. Né? Então, são os principais fatores, são esses aí. Assim, quais são os efeitos, os impactos dessa doença na vida da pessoa? Principalmente isolamento. Esse é o pior de todos. Mais efeitos profissionais, o ser humano ele deixa de querer crescer na vida, ele deixa de querer melhorar a sua vida. A qualidade de vida, porque começa a gerar algumas questões tipo doenças físicas, passa a ter a psicossomatização, né? Quando ele começa a ter doenças físicas mesmo, o emocional passa para o físico. Questões familiares, perda de interesses, por interesses naturais, enfim, de olhar a vida de uma maneira mais bela, de olhar a vida de uma maneira colorida, de forma colorida. Passa a ver a vida muito preto e branco, né? Claro, lógico, uma maneira de dizer. Sim, uma metáfora. Com certeza. Né? Mas esses são as principais sequelas de uma depressão. Basicamente essas aí. Que bom. Então, hoje o Diálogo Jurídico está riquíssimo. E quem chegou nos estúdios aqui da Mega foi o Dr. Felipe Gleis, também um amigo, um querido, né? Estamos aí num projeto de mudança de vida, né, Felipe? Tivemos esse prazer de nos aproximar, né, através de um projeto de vida, de mudança de vida, o Meta. E Felipe, ele é neurologista, né? Mestre em neurologia clínica pelo Instituto de Neurologia de Londres. E hoje está aqui no programa para também dialogar sobre esse tema tão importante que é a depressão. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Évila. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Um prazer e uma responsabilidade, né? Porque a Évila foi minha professora do curso de oratória. Então eu tenho que me esforçar para poder falar bem aqui. Vai tirar de letra. Doutor Felipe, como é que funciona o cérebro de um paciente depressivo? A depressão, ela tem sintomas orgânicos? Explica pra gente. Ô, Vila, sua pergunta é muito pertinente. Porque, frequentemente, a associação que as pessoas fazem com depressão é somente com tristeza e melancolia. E, muitas vezes, o sentimento principal não é de tristeza, é de fadiga, de esgotamento, de vazio. Talvez o melhor oposto de depressão não seja euforia, seja energia, vitalidade. De maneira que o paciente deprimido, frequentemente o que ele te conta é que não é necessariamente que ele está triste, ele está sem ânimo, sem vontade. Sair da cama de manhã é um tormento. Então a depressão tem sim muitos sintomas orgânicos. Muitos. Eu, como não sou psiquiatra e sou neurologista, geralmente chega para mim assim. Sim, né? Com uma dor de cabeça, alguma coisa assim? Chega com dor, chega com fadiga, chega com dificuldade de memória e esquecimento. Né? Falta de energia, redução de apetite, alterações do sono, isso é muito, muito importante. Né? Então, o paciente com depressão tem muita alteração do sono, tanto para mais como para menos. O paciente pode ter insônia e pode ter também, por outro lado, sonolência excessiva. Então, esses sintomas orgânicos são muito importantes e devem chamar a atenção da gente para o diagnóstico de depressão, mesmo para o não psiquiatra, para o médico generalista. Certo. E o cérebro, ele é algum hormônio que falta? Como é que funciona? Como é que ele reage a esse estado aí, como você descreveu? Bom, essa é uma pergunta que provavelmente eu não consiga responder de uma maneira muito acurada, porque
exatamente o que causa a depressão, do ponto de vista bioquímico, celular, é desconhecido. Né? Eu digo que em medicina a gente sabe muitos comos e poucos porquês. Certo. Então a gente sabe que a depressão é uma doença orgânica e multifatorial. Então a depressão tem fatores genéticos muito importantes, E a gente até comentou, não foi, mas Patrick? também fatores ambientais e fatores sociais, de maneira que essas coisas interagem para que o cérebro não funcione bem. Agora, exatamente o que Sim, falta, sim. a gente não sabe. Existe esse mito em torno da serotonina, em torno da dopamina, em torno da noradrenalina, muito influenciado pelo conhecimento que a gente tem de como os antidepressivos funcionam. Certo. Mas daí a dizer que a depressão acontece porque essas substâncias faltam é uma visão reducionista. Tá? Entendi. Certamente tem influência de neurotransmissores, tem influências da comunicação entre os neurônios, mas é um mecanismo não é totalmente esclarecido para a ciência. Certo. E, doutor Oswaldo, voltando aqui, quais são, assim, algumas ações que estão sendo feitas para tentar, né, melhorar ou para tentar minimizar as consequências desses desafios ou desses problemas, né? A gente estava conversando aqui antes, vimos que existe uma iniciativa no estado de Minas Gerais de uma mediação sanitária que tem muito a ver com questões voltadas para a política pública, mas assim, o que na sua opinião é possível ser aplicado dentro de dentro do complexo problema de saúde? Vila, nós temos que fazer duas distinções muito claras com relação a isso. Porque a mediação sanitária, do qual nós falamos, que é uma ação institucional criada pelo Ministério Público de Minas Gerais, isso foi em 2012, ele tem como objetivo a discussão, o diálogo institucional permanente, tendo a tríade saúde, direito e cidadania. Então, ele busca com isso que se faça uma discussão mais aberta, envolvendo as pessoas do qual estão gestores, os que estão necessitando, que é a população, e o Ministério Público, que muitas vezes são os que movem algum tipo de ação e têm um poder fiscalizatório. Do ponto de vista prático, processual ou de atuação de justiça, a mediação é um caminho que ela tem crescido muito no nosso país, ainda muito tímido. Como que essa mediação ela funciona dentro do judiciário? Precisamos entender que o mediador é uma terceira pessoa, Sim. não envolvida naquele conflito, que a gente poderia dizer que seria uma pessoa neutra, que ele vai fazer o papel, como o próprio nome diz, de mediador, tentar intervir na solução daquele conflito em que as próprias partes vão dialogar, né? E chegar a um resultado comum e não ter uma imposição por uma decisão judicial. Sim. Então, é uma tendência muito forte no judiciário, não só na questão de saúde, em que possamos utilizar desta função do mediador para que consigamos desafogar o judiciário, ter melhor efetividade e as partes em comum com seus problemas muito específicos chegarem a soluções mais próprias e não só aquelas impostas. Do cumpra-se e não tem viabilidade. Que muitas de cumprir, vezes não atinge. Ou tira de um, cobre um para descobrir o outro, né? E muitas vezes não atinge a necessidade daquele usuário que foi buscar a tutela jurisdicional. Sim. Então, é uma tendência muito forte que a gente pratique mais esse processo de né? mediação. E fazer com que os poderes eles dialoguem melhor, né, sobre Sim. isso. Sim. Inclusive, o novo Código de processo civil, ele vem todo nessa tônica, né, de mediar, de conciliar, de buscar formas alternativas de solução de conflito, né? Que o objetivo maior é que você tenha essas soluções fora dos tribunais. Sim. Entendeu? Para que a gente desafogue e tenha maior efetividade com certeza. Com relação a eles. E, Patrick, a pergunta agora vai para você. Por que
que as mulheres são mais vulneráveis à depressão? Antes de mais nada, tem os fatores hormonais, né? Que pode explicar melhor do Felipe. Mas também tem fatores, frustrações maternas, importantíssimos, onde perde as suas funções maternas, o não pode engravidar, ou até mesmo por depressões pós-parto. Então, é muito comum hoje em dia. Frustrações, padrões de beleza, que são cobrados por uma sociedade. Então, onde não consegue obter aquela beleza, não consegue gerar... Ter A questão da autoestima. A questão da autoestima. Então, sempre se sente muito inseguro em chegar a algum lugar, não consegue sair, não consegue socializar de maneira geral, né? Porque está sempre se sentindo sempre se sentindo inferior às demais. Então, se isola muito. Então, isso vai gerando essa depressão no seu cotidiano. Também questões da acessibilidade pela nossa cultura machista, né? Mulheres sofrem pelo machismo, onde não pode isso, não pode aquilo, onde é proibida de várias funções na vida de maneira geral, pelos pais, pelo marido, pela sociedade de maneira geral. Propensa a várias formas de violência, né? Sim. Então, julga-se que a estatística maior em mulher está aí. Mas também tem outro fator específico muito interessante que, culturalmente falando, é como se o homem não pudesse sofrer frescura para o homem. Tá depressivo. Torna-se frescurinha, né? Sim. Já a mulher, ela pode ser fresca. O homem, ele não pode ser fresco. E assim, pelos estudos até que fiz, né, para preparar o programa e tal, eu li e ouvi muito isso. A questão de que as estatísticas apontam mais as mulheres, porque as mulheres têm uma natureza de externar mais seus sentimentos, de falar mais sobre os seus problemas, enquanto que o homem não, né? O homem se reserva mais, ele acha que ele vai estar mostrando fragilidade, né? Quando ele fala isso. Na verdade, a mulher, existe um treino onde ela pode expor suas dores, ela pode externalizar suas frustrações, suas queixas. Já um homem, ele é muito banido por isso, né? Ele é muito punido também por isso. Homem não chora. Homem não chora. Então, é frescura do homem, né? Se o homem fizer isso, é fresco. Então, é taxado nessas nomenclaturas aí. Então, o diagnóstico, por isso a estatística é maior, porque a mulher ela tem um índice maior de diagnósticos de depressão. Né? Ela é mais diagnosticada, porque ela procura muito mais, ela se queixa muito mais. Já o homem ele tem vergonha de se queixar. E eu digo assim, até por ser mulher, é uma cobrança também absurda, né? Assim, a cobrança que essa cultura machista, Perfeito. ou essa cultura do próprio capitalismo, né, exerce, também não é fácil digerir tanta coisa. Com certeza. Né? Então, com certeza. Realmente, as mulheres nesse lado, elas estão bem mais vulneráveis, né? Sim. E, doutor Felipe, depressão tem cura? É possível se curar? Ou o paciente ele fica ali condicionado e ele pode ter, sei lá, não sei nem se usa essa expressão, você me corrija, tá? Sei lá, um surto depressivo. Então, ele está bem e você acha que já suspendeu os remédios e tal, e ele pode ter uma recaída, digamos assim. Explica pra gente como é que seria o tratamento. Sim, eu queria só voltar no ponto do diagnóstico, é um ponto Claro, interessante. fica à vontade. Um outro aspecto é que o Patrick deve observar isso no dia a dia, é que a depressão também ela tem um comportamento um pouco diferente no homem. Não sei se você observa tanto isso, Patrick, mas no homem existe uma tendência de uma manifestação maior de irritabilidade ao invés de melancolia. Sim. Então, não posso ter isso. A gente vê muito depressão irritada, irritação, nervoso, impaciência, e a sensação que eu tenho é que as pessoas não entendem e não relacionam isso com depressão. Só se lembram da depressão quando falam de tristeza. De tristeza. Então, eu acredito que isso também introduz um viés nessa estatística de homem e mulher. Sobre o tratamento, então, depressão não é uma doença homogênea. Sei. Certo? Então, existem pessoas que têm episódios depressivos bem definidos. Muitas vezes, no contexto de uma situação específica, que a gente chama isso de depressão reativa. Por exemplo, uma separação, uma falência, uma mudança. A perda de uma pessoa querida também perda de uma estaria aí, né? Exato. Nesses casos, muitas vezes aquilo é um evento que melhora com o tratamento, quer seja tratamento medicamentoso ou psicoterápico.
Existem outros casos em que a gente chama de uma depressão endógena. Claro que toda depressão tem fatores biológicos e sociais, mas é uma simplificação. Mas muitas vezes essa depressão, a gente chama de depressão endógena, no sentido de que a gente percebe que é muito mais uma coisa de predisposição genética. A gente não consegue identificar fatores muito claros desencadeantes. E nesses casos a gente vê muito mais tendência à recorrência de depressão. Então tem pessoas que têm essa coisa que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, que têm um episódio de depressão, tratam da depressão, melhoram da depressão e ao suspender o tratamento, suspender a medicação, voltam a ter depressão. Então nesses casos é geralmente necessário o uso contínuo de medicação e de tratamento por tempo indeterminado, às vezes por toda a vida, para prevenir as recaídas de depressão. Me tira uma dúvida mesmo. Existe todo um mito em torno dos antidepressivos, que são viciantes e tal. Existe isso mesmo? Eles viciam? Eles geram uma dependência química no organismo? Então, mito. Mito? É mito, na maior parte das vezes. Então, o que existe em torno do antidepressivo é preconceito. Ah, certo. As pessoas se sentem minimizadas, impotentes pelo fato de estar dizendo que estão tomando um antidepressivo. Eu dependo desse remédio, como se aquilo diminuísse as pessoas de alguma maneira. E o que é interessante é que essa sensação de dependência, entre aspas, não existe com outras classes de medicação. Então, uma pergunta: o hipertenso é dependente do remédio de pressão? O diabético é dependente do remédio para diabetes? Interessantíssima essa colocação. Bom, é uma questão semântica, mas talvez sim. Então, o que eu digo assim, é melhor ser dependente do remédio do que da doença. Então, os antidepressivos, de uma maneira geral, não causam dependência. Algumas medicações que são também usadas no tratamento da depressão, que não são a medicação principal, que são remédios da família dos calmantes, que são muito úteis quando bem utilizados por um período curto e acompanhados pelo médico, podem de fato causar dependência se o uso for prolongado. Mas os antidepressivos, não. A pessoa pode ter recorrência por uma característica da doença, não é abstinência do remédio, não é porque falta o remédio. Diga, Patrick. Eu só gostaria de fazer uma pontuação aqui que o amigo Felipe falou. O que eu tenho percebido muito em consultório são as dependências emocionais pelas medicações. Ah, sim. Tá? As dependências afetivas, não quimicamente, como o Felipe falou. As dependências emocionais é quando ela, na verdade, ela não confia no seu próprio organismo, como ele vai retornar à vida cotidiana sem aquela química no organismo. Então, ela passa a ter uma dependência por aquela medicação, como se ela fosse o sustento do seu cérebro. O equilíbrio do seu cérebro está naquela medicação, naquela química. Então, ela passa a ter uma dependência emocional. Isso é muito comum perceber isso no seu dia a dia. O que é muito interessante é os psicoterapeutas, os médicos, os psiquiatras neuros também começarem a perceber isso no dia a dia, porque às vezes não tem uma dependência química feita, real, né? É mais sim, afetiva ao medicamento. Tivemos aqui no estúdio o Dr. Oswaldo, o Dr. Felipe Iglesias, o psicólogo Patrick Novaes. E aí, então, eu vou franquear os microfones para as considerações finais. Por favor, Dr. Oswaldo Amorim. Minha amiga, eu me sinto à vontade para lhe chamar assim. Eu agradeço a oportunidade de estar presente nesse programa tão enriquecedor e poder conhecer o Dr. Felipe Iglesias, que eu já o conhecia de notoriedade. De grande notoriedade. Profissional na cidade. O Patrick, que é outro grande amigo que eu tenho, me senti muito à vontade e espero para que os ouvintes tenham gostado e que possam ter aproveitado um pouco desse nosso bate-papo. Com certeza. Patrick, pode ir para suas considerações também. Faço das palavras do meu amigo Oswaldo as minhas palavras. Eu lhe agradeço a todos e aos ouvintes também, né? Só gostaria de salientar às pessoas que estão nos ouvindo que não tenham vergonha nem preconceito. Se identificarem ou conhecem alguém que se identifique nesse padrão de depressão, que busque tratamento. Há tratamento, há solução, né? Que ao invés de se isolar, busque. Na verdade, como o Felipe disse, a maior característica da depressão é a perda da energia. Sim. Né? Então, as pessoas não têm a vontade de procurar nem a solução do problema.
Então, a maior característica, o que é mais difícil na depressão é buscar a solução do problema. Então, não deixe para depois. Busque Sim. logo. Que maravilha. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Doutor Felipe. Depois de gente falando tão bem, eu só posso agradecer ao convite, parabenizar a Évila, parabenizar os colegas pelo programa, parabenizar pela escolha do tema, que é um tema de grande relevância. Tem estatística que diz que 1 em cada 6 pessoas durante a vida vai ter uma depressão. E durante o programa vocês ouviram quanto sofrimento essa doença causa. Quanto sofrimento. E voltando, parafraseando o Patrick, eu acho que a gente não precisa sofrer, além do que a gente sofre pela doença, sofrer pelo preconceito. Sim. Então, se a pessoa tem depressão, conhece depressão, precisa se tratar, precisa se cuidar. Porque o mais grave da depressão, diferente de outra doença, é porque a pessoa não consegue ver felicidade em viver. A vida perde o sentido. Às vezes a pessoa tem uma doença grave, tem um câncer, e busca força, aquilo ressignifica a vida da pessoa. A pessoa fala, poxa, eu vou aproveitar meus dias, vou fazer uma coisa que eu gosto. E a depressão, a pessoa não tem vontade de fazer nada. Nem isso. Perfeito. A vida fica cinza, fica sem graça. Então, é necessário cuidar da depressão. E tem tratamento, é uma coisa que pode ser cuidada, pode ser tratada. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, se cuide. Muito obrigada. Eu é que agradeço de coração a presença de vocês. Né? Eu tô aqui cercada de amigos. Então, assim, o bom desse programa é que a gente se informa, dialoga e também dá risada, né? E reencontra os amigos. E aí, então, seguindo o slogan da OMS para o Dia Mundial da Saúde, depressão, vamos conversar, é o que acabamos de fazer. Nós conversamos, nós dialogamos sobre um tema tão relevante, aliás, sobre temas tão relevantes, né? E espero que tenha contribuído, né, para a formação de opiniões, para também se tentar alcançar, para aqueles que nos ouvem, para se tentar alcançar a solução. E eu finalizo com a frase do filósofo Sêneca, que diz: é parte da cura o desejo de ser curado. Então, se porventura, algum dia, você tiver um encontro com a depressão, converse, fale, busque ajuda, porque esse encontro não precisa ser longo, esse encontro ele precisa durar o tempo suficiente para que você descubra a fortaleza que tem dentro de si. E com isso, eu finalizo o programa Diálogos Jurídicos e até a próxima semana.